Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, bom dia. Que a graça bendita de Jesus permaneça sobre os irmãos. Meus irmãos, não há tema algum que seja importante para nós e que tenha sido esquecido pela palavra de Deus. Portanto, nessa manhã, quando celebramos com alegria e com gratidão ao Senhor o dia do jovem batista, eu quero convidar você a olhar para a palavra de Deus e da palavra de Deus recolher ensino para a nossa juventude, mas também para a igreja, que é pelo Senhor chamada a investir na juventude, a apoiar, a encorajar nossa boa juventude a continuar servindo ao Senhor. Parabenizo a todos, como disse o Vitor, que sentem-se jovens. Nós não temos nessa igreja uma definição dessa idade. Você define se você é jovem. Então, parabéns e vamos, irmãos, continuar orando por nossa juventude. Faço apenas uma nota de que escrevi acerca disso. Está no editorial do boletim, para que você verdadeiramente nos ajude em oração. Estaremos mobilizados em oração, como já estamos, e no próximo sábado, ao longo de todo o dia, das 7 às 19 horas, orando pela juventude desta igreja, mas também pela juventude brasileira e por tudo aquilo que sabemos é necessário para que a nossa juventude sirva ao Senhor com fidelidade. A Igreja de Cristo valoriza a juventude? A minha resposta, depois de uma vida inteira na Igreja de Jesus, é sim. Com muita ênfase, irmãos. Se eu estivesse escrevendo essa resposta, eu diria sim em negrito, caixa alta e sublinhado. Sim, a Igreja de Cristo valoriza a juventude. E valoriza porque encontra na palavra de Deus o chamado para que valorize a juventude. Vejam essa carta, a primeira carta de um pastor maduro, sexagenário, o apóstolo Paulo, a um jovem obreiro. Não há informação da idade dele, mas sabemos que ele tinha bem menos que 40 anos de idade. Portanto, um jovem pastor reconhecido por outros pastores, por outros presbíteros. Ele foi ordenado com a imposição de mãos do presbitério. Diz o verso 14 de 1 Timóteo, capítulo 4, não te faças negligente, Timóteo, para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Mantenham a Bíblia aberta nesse capítulo 4, porque veremos a instrução que o Senhor nos dá por meio do apóstolo Paulo, delineando o que é uma juventude de valor. Para nós, então, fica a palavra de Deus como um chamado à igreja a fim de que valorize, mas também a juventude para que se valorize. Timóteo, irmãos, pode ser traduzido como aquele que honra a Deus. O seu nome é uma junção de duas palavras na língua grega. Timao, mas Theos. Então, aquele que honra a Deus. É para esse jovem, criado nos caminhos do Senhor, ordenado ao ministério pastoral, portanto, líder da Igreja de Cristo, que Paulo diz, ninguém despreze você. Não deixe, Timóteo, diz o verso 12, que ninguém o despreze por ser você um jovem. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, assuma-se como padrão, visto que você é um salvo, chamado para liderar a igreja, padrão de todos os fiéis. Vejam, irmãos, que grau de valorização a palavra de Deus dá à juventude. Você na mocidade, seja modelo, seja régua, seja padrão de todos os crentes, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Seja exemplo dos fiéis. Ao longo de toda esta parte do texto bíblico que estamos estudando, Paulo traz algumas recomendações a Timóteo para que ele continuasse sendo um jovem de valor,
como até aqui reconhecidamente o era. Jovens de valor, irmãos, segundo a palavra de Deus, são aqueles que reconhecem que Deus valoriza a juventude. Não há nada na vida humana que não tenha sido planejada por seu Criador, que é o nosso Deus. Foi Deus quem pensou a linda fase da infância. Foi Deus quem pensou, quem planejou a adolescência. E eu não concordo que seja a fase da aborrecência, como muitos dizem. Foi Deus quem planejou. Foi Deus quem planejou o tempo da juventude. A ideia de que jovens são casados com a irresponsabilidade e com a inconsequência é fruto desse mundo pop em que nós vivemos. Deus não pensou assim. Deus pensou que nesse tempo de vigor e de plena capacidade intelectual, cheios de disposição, os jovens fossem sim líderes, inclusive na igreja. Foi Deus quem planejou a meia-idade, foi Deus quem planejou a senilidade. Está nas mãos do Senhor a juventude, tanto que Timóteo, ainda jovem, foi comissionado a cuidar da igreja de Jesus, doutrinando-a e liderando-a de modo saudável. Nos dias de Timóteo, irmãos, a igreja já estava sofrendo uma série de ataques que vinha, essa série de ataques, de todos os lados. Entre os gregos, havia um crescimento na importância dada ao celibato, de modo que alguns cristãos, também influenciados por uma doutrina não cristã, chamada gnosticismo, estavam tentando introduzir na igreja a ideia de que casar não é bom. Timóteo estava lidando com essa influência herética na igreja. Entre os judeus, crescia a valorização da abstinência de alimentos. Havia crentes que não conseguiu compreender que uma aliança feita com Israel no tempo de Moisés não era mais aliança para todo o povo de Deus feita em Cristo no Calvário. E estavam dizendo que não se devia comer, por exemplo, carne de porco. Que bom que Timóteo não era pastor em Minas Gerais. A luta seria grande. Meus irmãos, Timóteo estava lidando com gente que dizia: mais importante do que qualquer ato espiritual é aquilo que você come, como come e em qual dia come. Vejam a palavra de Deus, irmãos. No início do capítulo 4, 1 Timóteo 4:1, Paulo é usado por Deus para dizer: ora, Timóteo, o Espírito que te habita e que te dirige, afirma com ênfase e expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. No verso 2 ele diz: pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Quantos de nós, irmãos, deixamos de considerar que o desvio doutrinário é pecado contra o Senhor? Irmãos, segundo a palavra de Deus e não segundo o pastor Tarcísio, pregar heresia é obedecer a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. É mentir e enganar a própria consciência. A quem o Senhor revela por meio de Paulo que era dado o papel de cuidar de uma igreja que estava lidando com gente que propagava heresias dessa natureza, a um jovem pastor chamado Timóteo. Reconheça, meu irmão, que Deus valoriza tanto a juventude, que chamou aquele jovem pastor para combater heresias, para dizer não. Deus, no princípio, trouxe a mulher ao homem, os abençoou para que eles se multiplicassem. Deus abençoou o casamento. É heresia condenar o casamento sob pretexto de que isso lhe torna mais espiritual. Não é verdade que Deus tenha nos proibido de consumir alimentos
que vocês chamam de impuros, mas que em Cristo devem ser recebidos com ações de graças. Não devemos tornar impuro aquilo que Deus purificou, como já foi pelo Senhor dito a Pedro. É um jovem, irmãos, que é chamado a ensinar a verdade. Vejam no verso 4, quando Timóteo diz: tudo que Deus criou, Timóteo, é bom. Paulo diz a Timóteo: tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável. Pois tudo que Deus criou é bom, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Vejam, irmãos, no verso 6, quando Paulo diz: expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina, do bom ensino que tens seguido. Um jovem chamado para ensinar a verdade, atuando como um bom ministro. No verso 7, Paulo diz: Timóteo, rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Contém ironia. Paulo ironiza ao dizer: rejeita as histórias que não têm apoio na palavra de Deus e que se parecem mais com a história de gente que já não tem propósito na vida. Velhas mexeriqueiras apenas se interessariam por essas histórias. Você exercite-se pessoalmente na piedade. Piedade, irmãos, aqui como a espiritualidade bíblica, como a espiritualidade saudável. Olhe para a palavra de Deus e rapidamente você verá quão valorizada é a juventude nas Escrituras. Vamos pensar em 10 personagens, 10 jovens que na palavra de Deus foram chamados a ser modelo, foram valorizados pelo Senhor, foram reconhecidos como padrão dos fiéis. Abel, José do Egito, Samuel, Esther, Davi, Salomão, Daniel, Maria, Jesus, que foi crucificado ainda jovem, e também o próprio Timóteo. Portanto, irmãos, jovens de valor são aqueles que reconhecem: Deus valoriza a juventude. Não despreze a sua juventude, você que é jovem, porque o Deus que te ama e que te criou não despreza, antes quer você trabalhando no reino dele, vivenciando o plano dele para você, sendo uma bênção nas mãos dele. Meus irmãos, segundo a palavra de Deus, jovens de valor são aqueles que ensinam outros jovens a valorizarem a juventude. Vejam como Paulo utiliza-se de uma ilustração esportiva. E claro, irmãos, sempre a prática esportiva é mais cara aos jovens por conta da capacidade física que é natural, é maior na juventude. Depois de Paulo ter dito no verso 7, exercita-te pessoalmente na piedade, no verso 8 ele diz: pois o exercício físico para pouco é proveitoso. Ele não diz que não tem proveito, ele diz: tem algum proveito, pouco, mas tem. Mas a piedade, a vida espiritual, o cultivo do relacionamento com Deus, para tudo é proveitoso, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Você entende porque Paulo não está diminuindo o cuidado com o corpo e o valor da prática dos exercícios físicos? Ele só está dizendo assim: vocês terão vida eterna. Portanto, a prática física ou exercício físico é para essa vida que é curta. A piedade, a comunhão com Deus, a fé no Salvador, isso traz consequências eternas. Não é porque não tenha valor a exercitação dos músculos, é porque esse valor é dado a uma atividade que é temporária, é apenas para a curta vida que todos nós temos aqui. E no verso 8, então, Paulo está falando da prática esportiva, de algum modo, irmãos, para dizer: vocês jovens devem valorizar a juventude de vocês, cuidando também do corpo. No fechamento desse capítulo, ele diz assim no verso 16: tem cuidado de ti mesmo, Timóteo.
Literalmente, Paulo está dizendo: cuida da sua vida, Timóteo. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Cuida do seu corpo. Cuida do seu espírito. Cuida do seu caráter. Quando nós olhamos para o que a palavra de Deus diz do nosso corpo, irmãos, entendemos que é tempo de dizer à juventude que tem sido convidada a fazer do seu corpo objeto, a fazer do seu corpo a sede de toda prática reprovável. Precisamos dizer: não, valorizem a juventude, o corpo que Deus deu a vocês. 1 aos Coríntios, capítulo 6, nos versos 19 e 20, vejam o que a palavra de Deus nos diz. 1 aos Coríntios, capítulo 6, verso 19. Acaso não sabeis? Capítulo 6, verso 19. Não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço, ou por alto preço, ou pelo maior de todos os preços. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Paulo não esquece de dizer isso a Timóteo: valorize a sua juventude cuidando do seu corpo, e é o que nós crentes temos dito à juventude. Não é verdade que será feliz um jovem que antes do casamento se envolve na prática reprovada por Deus da intimidade sexual com o namorado ou namorada. Não é verdade que fará bem, não é verdade que lhe trará equilíbrio usar aquilo que Deus criou no tempo que não é aquele que Deus preparou. Meus irmãos, eu era um jovem seminarista com 19 anos de idade e trabalhava numa cidade do leste baiano chamada Esplanada. Naquela cidade, uma juíza, aplicando a nova lei de então, reuniu os pais no auditório principal da cidade, todos os pais que pôde reunir, e disse-lhes: olha, nós aplicaremos a lei, não aceitaremos mais que jovens e adolescentes não habilitados transitem na cidade de Esplanada. Nós vamos prender, recolher o veículo e processar os pais. Acontece, meus irmãos, que alguém da família dela presenteou a filha dela mesmo com uma moto e a menina desobedeceu, não aguardou até tirar a habilitação e saiu com a sua prima, que estava naquela cidade visitando-a, saiu com a moto na avenida principal da cidade. Era um domingo, uma pessoa bêbada dirigindo um carro entrou naquela avenida e colidiu com aquela moto e as duas meninas caíram. E a prima que estava atrás foi projetada a muitos metros de distância, bateu a cabeça e estava agora no estado de saúde gravíssimo. O prefeito da cidade era um médico anestesista. O hospital da cidade tinha poucos recursos, uma pequena cidade com 27 mil habitantes à época. E eu vi algo que eu nunca tinha visto, irmãos. Um carro de som saindo pelas ruas da cidade dizendo: quem tem sangue A positivo, vá até o hospital da cidade e doe agora. E eu era doador, como ainda sou, tinha carteira do instituto chamado Emoba, e eu fui ao hospital. Acreditei que eu iria doar o sangue, como sempre é feito, o sangue depois é tratado, aquele sangue é avaliado. Não, irmãos. Estavam chamando pessoas para tirar o sangue ali na hora da pessoa e dar à menina, sem qualquer exame, porque era a única chance daquela menina que perdeu muito sangue poder aguardar enquanto a UTI aérea estava a caminho. Mas aí, quando as pessoas chegavam para doar, faziam algumas perguntas. E o prefeito, então, sabia que eu era seminarista, substituindo um pastor amado, um homem de Deus que morreu meses antes, eu fui substituí-lo. Então disse o prefeito: é o seminarista da Igreja Batista? Eu disse: sim, sou eu.
Puxei a carteirinha de doador de sangue e as carteirinhas vinham, não sei se ainda vem, com resultados para HIV, sífilis, uma série de enfermidades e mostrava que eu tinha saúde perfeita. Irmãos, quando o prefeito então me chamou, ele perguntou assim, você teve envolvimento sexual há quanto tempo? Eu tinha 19 anos, eu disse, nunca me envolvi sexualmente com ninguém. Meus irmãos, o prefeito disse, por favor, vamos ver o máximo de sangue que a gente pode tirar dele, porque é sangue de crente. Vocês riem porque não eram vocês. Irmãos, eu estava como um crente, vivendo no meio de crentes e sabendo que nada melhor do que viver de modo correto a juventude. Sexo é para casamento. Mas, irmãos, como eles se impressionaram. Existe um jovem de 19 anos de idade que pode dizer isso e diz em público, o nome de Jesus foi exaltado. O testemunho foi dado. Meus irmãos, que cena terrível. Tiravam sangue de mim e colocavam na menina, mas com aquela certeza de que era sangue bom. Deus é exaltado. Nesse mundo em trevas, que zomba de nós, que ri da nossa fé, que dirá aos nossos adolescentes e jovens que são bobos e estão perdendo o que há de melhor na vida. Esse mundo mesmo se contradiz. Quando numa cena dessa de vida ou morte tem que admitir que o evangelho é a verdade. Tem que admitir que o trato que damos ao corpo por temor a Deus, por amar ao Senhor, é o que o mundo inteiro deveria fazer. Vejam, irmãos, o conhecido texto de Romanos 12, versos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo. Vocês exaltam a Deus quando apresentam o corpo para que ele não seja instrumento de pecado, mas de justiça, de santificação. Sacrifício vivo, santo, e que coisa linda, agradável a Deus. Saiba que Deus se agrada de você toda vez que você diz, eu não beberei álcool. Eu não aceitarei qualquer convite para experimentar qualquer droga entorpecente, ainda que sejam aqueles lícitos, como é o cigarro. Nem tudo que é lícito nos convém. Saiba você que Deus se agrada de você, que quando percebe que no namoro não existe possibilidade de se pensar em casamento, você entende, é hora de terminar esse namoro. Irmãos, não é possível que Deus aprove um namoro que não contempla a possibilidade do casamento. Deus espera da juventude que o corpo também seja entendido como palco de glorificação do nome dele. No verso 2 é dito, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O vosso culto racional é aquilo que esse mundo não conhece. Deus se agrada, irmãos, de jovens que valorizam a juventude, valorizando o seu corpo. Seu corpo é extraordinário. Denuncia a existência de um Deus grandioso. Um Deus que te criou com as capacidades, com as habilidades, com tudo que você pode fazer com o seu corpo. O corpo humano, irmãos, é realmente admirável. O corpo humano é admirável e nos leva a admirar Deus. Como pode o Senhor ter criado o ser humano? Somente um Deus tão grande como o nosso poderia ter feito. O Senhor chama os jovens a valorizar a juventude, valorizando a sua vida espiritual. Verso 9, fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. O que está sendo dito a Timóteo é, Timóteo, esta palavra é a verdade e ninguém deve se levantar contra ela. Qual palavra? Que o exercício físico tem algum valor, mas a vida espiritual tem valor eterno. Tem valor incomparável. Portanto, valorizem a vida espiritual. Lá no verso 16, o mesmo conselho
para que Timóteo cuide dele, do corpo, do caráter, da vida dele, cuide também da doutrina. Cuide daquilo em que você crê. Timóteo, você sabe em quem você crê? Cuide disso. Pregue essa verdade. Ame essa verdade. Valorize essa verdade. Cuide do seu caráter, meu filho. Vejam, irmãos, no verso 16, quando Paulo diz, continua fazendo isso, continua nestes deveres. Que deveres são esses? Cuidar da sua vida e daquilo que você prega, de quem você é e daquilo em quem você crê. Porque fazendo assim, você se salvará desse mundo mau, se salvará de problemas terríveis que seguem o homem que não confia em Deus. Salvará tanto a ti mesmo, como aqueles que você lidera na igreja, aqueles que te ouvem. Finalmente, irmãos, jovens de valor, são aqueles que reconhecem que Deus conta com a juventude, para que a missão da igreja deles seja cumprida. Que coisa boa ver hoje aqui a Isabela dirigindo tão bem o culto. Que coisa boa ver a Mariana, irmãos. Não sei se os irmãos perceberam, mas eu me senti no aeroporto enquanto a Mariana falava. Voz bonita, filha de pastor, né, pastor Gilberto? Aprendeu com o pai. Mas que coisa boa, Mariana, te ouvir. Que coisa boa ver o Vitor regendo, e regendo tão bem. Parecia que o Éder mudou a cor da barba hoje pela manhã. O nosso ministro Éder também entendeu que deveria investir em jovens. E que coisa boa ver os nossos jovens entendendo que a igreja do Senhor Jesus é a igreja deles. O Senhor conta com vocês para que a missão da igreja dele e desta igreja local sejam cumpridas. Portanto, investamos, irmãos, em vidas jovens. No verso 10, Paulo está dizendo: é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Por que nós lutamos? Nós lutamos porque, como diz o verso 8, temos a promessa da vida que agora é, porque já iniciou-se a nossa eternidade quando nós conhecemos a Cristo. Estamos unidos a Cristo. Como nós cantamos, nada poderá nos separar dele. Então a nossa esperança está nele. Nós cremos, como diz o verso 8, que temos a promessa da vida que já existe agora e daquela que há de ser, que é eterna. Portanto, devemos valorizar a juventude, dizendo à juventude que nós lutamos, nós nos esforçamos, porque temos esperança no Senhor e queremos que a juventude nos ajude a trabalhar para o Senhor. No verso 14, Paulo está dizendo: não te faças negligente, Timóteo. Seja você obreiro do Senhor. Trabalhe, batalhe pela fé que uma vez foi dada aos santos. No verso 15, medita nisso, Timóteo. E nelas ser diligente, aplicado, disciplinado, perseverante, cuidadoso, empenhado, comprometido, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Como nós damos graças a Deus quando vemos tantos jovens e tantos adolescentes dessa igreja crescendo na fé. Irmãos, Deus tem nos dado a graça de ver jovens procurando o pastor. Foi assim com o pastor Arlécio, tem sido aqui comigo, assim. Jovens, pastor, nos procurando para saber como podem fazer para participar de um curso num seminário. Desejando receber preparo. Nesse momento eu estou conversando com pelo menos 3. Desejando receber o ensino, a formação, porque querem colocar toda a vida no serviço do Senhor. Irmãos, a igreja deve louvar a Deus por isso, dizer: Senhor, gotas apenas nós temos, chuvas rogamos ao Senhor. Dá-nos muitos mais jovens que amem ao Senhor e que queiram investir a vida no teu reino. Nós sabemos que ao fim da vida não serão frustrados. Não olharão para trás dizendo: o que fiz da minha vida? Todos os jovens que decidiram na juventude colocar a vida nas mãos do Senhor, quando tornaram-se idosos, não se tornaram idosos frustrados. Pelo contrário, pessoas que disseram: valeu a pena a minha vida.
Meus irmãos, quando entrei no seminário, eu tinha 17 anos de idade. E o reitor, pastor Neil McSchutz, me chamou e disse: olha, isso aqui não é lugar para embaixador do rei, não. Ele não tinha nada contra os embaixadores do rei. Mas o seminário só aceitava alunos com 18 anos de idade. Meus pais foram ovelhas dele. Ele disse: eu vou abrir uma exceção para vocês, seus pais vão assinar um termo de responsabilidade. Então eu iniciei os estudos com 17 anos. E eu tinha um colega muito querido de turma com 47 anos de idade. E um outro com 57 anos de idade. A turma era em sua maioria de jovens, mas tínhamos esses dois colegas que tinham muito mais idade que a média. E houve um dia em que nós três estávamos conversando. Um menino solteiro de 17 anos de idade e dois seminaristas, um deles casado com filhos, o outro casado com filhos e um neto. Esse colega de 47 anos, que hoje é pastor no estado de Goiás, me disse que Deus o chamou quando ele ainda era um adolescente. Mas o pai o chamou e disse: meu filho, quem vai cuidar da nossa padaria? Essa padaria que temos aqui na cidade, que é a melhor da cidade, é sua. E lá na cidade dele, era a melhor padaria, a mais frequentada, e a cidade valorizava aquele negócio, e a família vivia muito bem, obrigado, do ponto de vista financeiro. E ele resolveu ouvir a voz do pai e assumiu a padaria. Ele me disse, irmãos, e eu posso dizer aqui porque ele já disse isso publicamente, que ele chegou aos 47 anos de idade no seminário, com uma quantidade pesada de dívidas daquela padaria que nunca deu certo, porque o Senhor nunca lhe quis como um empresário. O dia 57 anos de idade, hoje um pastor aposentado no estado da Bahia me disse o seguinte: ele trabalhava com confecções e ele era o irmão mais velho de 5 ou 6 irmãos, e a empresa dele cresceu e ele pôs todos os irmãos para trabalharem com ele, e Deus o chamou. E ele disse: eu não tinha dúvidas de que Deus me queria no ministério. E eu passei a me enganar, mandando ofertas para o campo missionário, acreditando que eu primeiro cuidaria de ter um lastro financeiro para depois seguir para o campo. E eis-me aqui hoje com 57 anos de idade. Eu sou empregado do meu irmão caçula. Todos os meus irmãos prosperaram como vendedores e revendedores de confecções. E eu não. Meus irmãos, nós cantamos às vezes uma canção que diz: quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Nós olhamos para esses queridos irmãos que nos dão de presente esse tipo de ensino e olhamos para a juventude para dizermos com fidelidade: se Deus tem chamado vocês para investirem a vida no reino, não fujam do chamado do Senhor. Não entendam isso como ameaça ou crueldade da parte de Deus, mas entendam que ninguém, nem vocês, nem os pais de vocês, terá um plano melhor de vida para vocês do que aquele que amou vocês quando vocês nem existiam ainda, o próprio Deus Criador. Invistam a vida no reino de Deus. Ensinem com a vida de vocês. Há muita gente olhando para os jovens de valor, que são jovens cristãos, querendo entender se é de verdade essa história, se é verdadeira essa história de seguir a Jesus. Olhem para aquilo que Paulo diz no verso 11, irmãos. Timóteo, ordena e ensina estas coisas. Seja inspiração para os outros. Veja o verso 12. Torna-te padrão dos fiéis. Que eles imitem o que você diz, como você vive, como você ama, a fé que você tem e a sua pureza, o seu testemunho. Vejam, irmãos, o verso 15. Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Ensine os outros. Vejam ainda, quando a palavra do Senhor fala desse crescimento que deve acompanhar toda a vida do jovem. Verso 13, Paulo diz: até a minha chegada, Timóteo, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Continue crescendo.
O Senhor conta contigo para que a obra dele cresça. Se você se faz de surdo ao chamado de Deus, o Senhor chamará outros e você perderá o privilégio. Faz isso, Timóteo. Continua lendo a palavra, ensinando, encorajando os crentes. E mais, irmãos, no verso 15, quando falamos desse progresso, falamos de um progresso que deve ser manifesto. A igreja deve olhar para os jovens dizendo como eles têm crescido na fé, como eles têm amado ao Senhor, como eles têm resistido ao diabo que nos ataca o tempo todo, como eles têm demonstrado a esse mundo que a verdade do evangelho não mudou. O conselho para a nossa juventude é: persevere nestas coisas. Jovens de valor, valorizem a juventude, assim como Deus tem valorizado e como a palavra dele valoriza. A nossa oração é que nessa igreja local sempre possamos falar de uma juventude de valor aprovada por Deus.